Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Painel Político. E o nosso convidado de hoje é o professor Reginaldo. Professor Reginaldo, é um prazer tê-lo aqui em nosso programa. Olha, o prazer é meu de estar retornando aqui, não é? Mais uma vez, e estar falando desse tema tão interessante e necessário à política na nossa vida. Reginaldo, você foi candidato nas últimas eleições e você pode sentir o que é o processo político no Brasil. Você disputou uma vaga, né, para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e sentiu na pele como é que é a disputa. Olha, uma coisa que eu aprendi é o seguinte: eu acho que todo cidadão ele tem que ser candidato uma vez. Até para ele conhecer o que é o outro lado da moeda. Entendeu? Você imagina que uma coisa e outra completamente diferente. É fácil eu falar o que o Salatiel tem que fazer, mas quando eu vou fazer o que ele faz, aí sim eu vejo como que é a abordagem, entendeu? Ô, Reginaldo, você, como eu, né, é oriundo de uma classe, digamos assim, de uma classe trabalhadora, mais sofrida. Isso. Portanto, a gente não veio de um berço endinheirado, não é isso? E disputar uma política no Brasil exige dinheiro, Reginaldo? Olha, eu vou te falar a verdade. Quando eu comecei, não só eu como outros candidatos, estávamos, né, nessa leva da renovação. Mas antes de começar, eu pesquisei com algumas autoridades e falaram assim: Reginaldo, por mais que esteja essa onda de renovação, vai ter apenas de 10 a 20% de renovação. O resto vai continuar a mesma coisa por causa do poderio econômico. E realmente eu vi a necessidade que é do dinheiro. Mas o dinheiro, do ponto de vista seguinte, sem o dinheiro você não consegue alcançar as pessoas. Você não tem como pagar uma mídia, você não tem como pagar uma movimentação, pessoas para trabalhar para você. E a aposta maior, tanto minha quanto de outros candidatos, eram as mídias digitais, o Facebook, o WhatsApp, não é? E que, assim como outros, podemos ver que, na verdade, ela não é tão eficiente o quanto parece, entendeu? Então a nossa legislação, ela ainda favorece quem tem dinheiro? Resumindo, se você não tem dinheiro, politicamente, na questão para deputado, ela é bem complexa, bem difícil, porque o campo de abrangência é muito grande. Para vereador, para vice-prefeito, né, pode até conseguir para cidade pequena. Agora, na questão do legislativo, se você não tiver um dinheiro para disputar uma eleição, você não tem como alcançar as pessoas, esquece. Então, eu entrei, né, qual que é meu objetivo principal? É mostrar o que eu mostrei, que o candidato, ele não é um deus, igual a gente tem mania de pensar, né? Normalmente até o sujeito chegou de helicóptero à cidade, você vai lá, ele é o candidato, ele é o deputado X. O meu objetivo é mostrar, né, que sim, você é capaz de disputar uma eleição. Agora, vencer as eleições sem o dinheiro, desculpa, não é impossível. É impossível, é impossível. Pode até falar igual, teve candidato a presidente, candidato a governo. Não, isso é um mito. Isso é um mito. Na verdade, quando eu falo assim que o João fez a campanha sem dinheiro, isso é uma forma de marketing. Porque o camarada que é de baixo poder aquisitivo vai falar: que legal, o cara igual eu fez sem dinheiro. Não, mas ele não fez sem dinheiro. Ele escondeu aquilo ali, mas ele fez com dinheiro. Tem uma estrutura, digamos assim. É isso, e a estrutura precisa de dinheiro para fazer essa campanha. Porque tem aqueles candidatos também que são, vamos dizer assim, apoiados por alguma corporação, como a gente já assistiu, por exemplo, a Polícia Militar mesmo em Minas Gerais conseguiu eleger o Cabo Júlio, né? Algumas pessoas que presidem algumas instituições. Essas pessoas, elas vamos dizer assim, se fortalecem numa disputa tendo essas instituições por trás. É verdade isso? Sim, com certeza. Uma outra esperança que nós tínhamos, né, nossa equipe, era o seguinte: era conseguir mostrar ao professor a necessidade de ter uma representação. E o discurso que eu levava para ele é o seguinte: observe a Polícia Militar, como você disse. A Polícia Militar, antes de ter uma representação na esfera estadual e na esfera federal, ela nem era ouvida. Agora, depois que ela conseguiu ter, observa a questão salarial, as questões trabalhistas, e eu sempre falava assim:
Um exemplo, vamos colocar em Caratinga, quantos policiais tem? Aí a pessoa falava, cento e tantos. E professores? Quase 500. Peraí, então, se o professorado se articular, os professores podem fazer não só deputado estadual, mas podem fazer senadores federais. Mas eu sinto que eu plantei essa semente, né, e ela tem que ser regada. Eu falei para um aluno meu assim que para conseguir fazer uma disputa democrática no Brasil, se nós começarmos hoje a mudar a nossa mentalidade, daqui a 100 anos a gente consegue. E qual a importância do partido para uma eleição? É claro que o sujeito no Brasil, para ele poder ser candidato, ele tem que estar afiliado a um partido. Mas esse partido te dá alguma sustentação? Qual é a relação partido-candidato? Olha, tá aí uma outra coisa que eu aprendi na prática, né? A pergunta foi inteligentíssima. Normalmente, quando se fala de política e candidato, a primeira coisa que a pessoa acha é que você está com dinheiro. A segunda é que o partido vai fomentar a sua campanha. Mentira. Eu tive 10 mil reais para fazer uma campanha para deputado estadual. O Partido Verde me doou 10 mil reais. Foi só. E o que acontece? A importância para o eleitor, ele não olha a questão partidária. Para o processo eleitoral, a coligação com o partido é o que faz a diferença total. Por exemplo, a minha esperança na questão pelo Partido Verde, né, a questão da a ideologia do Partido Verde vai de encontro com a minha, e se fosse só o PV, a gente tinha uma esperança. Mas a partir do momento que fez as coligações, você sabe como é que funciona, fizeram a coligação com o MDB, aí o coeficiente eleitoral matou todo mundo, né? Igual você pode ver, não só o meu caso, como de outros aí. Não é? Tiveram outros candidatos que tiveram uma quantidade de voto que dava para se eleger, mas devido à coligação não foram. Não é? Então, o partido ele é importante nesse senso. E a coligação mais importante ainda, agora para o eleitorado brasileiro, essa já é uma mudança que a gente tem observado, que antes era partidário. Lembra? Quando eu era menino, tinha o PL, o PFL, tinha o PMDB, tinha aquelas brigas assim, aquele curral eleitoral. Hoje é mais o nome da pessoa. Então o Salatiel é o candidato, eles nem olham bem qual é o partido, entendeu? Está mais na questão de mitificação. O que há, por exemplo, teve a briga aí, né, a questão que o PT estava muito tempo no poder, então aquela briga toda, mas o partido em si, no processo eleitoral, ele não influencia muito. Muito embora nas próximas eleições não vão ser mais permitidas as coligações, mas você acha que é importante as coligações ou essas coligações atrapalham a visão do eleitor no processo eleitoral? Olha, a visão do eleitor, como eu falei, o eleitor, ele, na sua maioria, ele, desculpa a expressão minha, está pouco ligando para isso. Ele olha o nome do sujeito e o que ele está falando. O que eu acho que atrapalha essa questão de coligação é, entre aspas, aqueles combinados por debaixo do pano. Peraí, eu sou candidato, você vai me apoiar, então você vai ter tal secretaria. Isso atrapalha porque você deixa de colocar uma pessoa de competência no local que ela merece para na questão de favor político. Não é que é assim que funciona no Brasil em si. Então, assim atrapalha. Você teve uma votação, né, e nesse processo, você acha que você tem alguma satisfação a dar a essas pessoas que votaram em você? Tenho. Eu acho que a vantagem de você não ter vindo de um berço político, que você vê o que é o sujeito votar em você. O cara sai da casa dele um dia de domingo, pega o transporte, tem que pegar uma fila, provar que é ele, chega lá e votar em você. Então eu acho que isso é um voto de confiança. E mesmo sem ter o dinheiro, nós conseguimos uma votação expressiva. Aqui em Caratinga nós tivemos 1.181 votos, entendeu? No total eu terei 3.245 votos. É muito voto. Quem é candidato sabe a dificuldade que é tirar voto. No início eu fiquei decepcionado, achei pouco. Depois eu calculei, peraí, quanto que foi de investimento? Nós fizemos uma campanha toda, uma campanha com valor aproximado de 46 mil reais. Isso é campanha que nem vereador faz, você sabe disso. Você sabe que as candidaturas, elas correm no valor de milhões para mais aí, de 5 milhões para cima. E eu me sinto endividado com essa pessoa que me deu esse voto de confiança, que foi um voto de confiança.
Por isso, o que nós vamos fazer, Salatiel, nesse próximo ano? Isso independente se eu tenho ou não um interesse político futuramente, que é algo a ser pensado, mas nós vamos trabalhar para valer esse voto que foi feito. Então, nós vamos criar, a partir do próximo ano, um Instituto Criar de Conhecimento e Cultura. E vamos destinar, nós temos uma empresa, né? Vamos destinar parte dessa renda que nós temos, uma doação que eu já faço, de 10% do que eu ganho, para essa instituição. Vamos buscar com parceiros, tanto empresários quanto políticos, um apoio para exatamente executar esses projetos que nós nos dispomos a executar. Porque para fazer algo no Brasil não tem necessariamente que ser um político eleito. Pode ser um cidadão que tenha vontade de fazer algo. Então, esse instituto, além de cursos, além de oficinas, entendeu? Projetos sociais, nós vamos estar fazendo. E vou utilizar uma coisa interessante, que é o capital político que nós conseguimos. Olha que interessante, você é um deputado que foi eleito. Eu chego até você, peraí, meu nome é Reginaldo, eu tenho interesse em disputar as próximas eleições, como o vereador, o vice-prefeito, não sei, isso é algo a ser pensado. Eu preciso do seu apoio no nosso projeto. Aí você olha, peraí, esse sujeito conseguiu cerca de 3.500 votos. É muito voto. Então eu preciso ter essa pessoa do meu lado para ter os seus eleitores potenciais também comigo. Então você está vendo como é que a gente consegue trazer algo para a nossa região? Então o que eu estou querendo mostrar ao eleitor? Ah, não vou votar no João porque ele não tem possibilidade de ser eleito. É aí que você deve votar. Porque quanto mais voto ele tirar, ele é o quê? Uma liderança na região. E sendo essa liderança, você consegue trazer benefícios para a nossa região, que eu acho que é interessante. Na verdade, eu até aproveito agora para convidar todos que foram candidatos, para quê? Para que nós nos unamos para conseguir trazer algo para a região, independente que tenha sido ou não eleito, que eu acho que é a nossa obrigação de dar uma resposta a quem confiou a nós esse voto. Reginaldo, você acha necessário, você há pouco disse que o eleitor hoje ele está mais ligado no candidato, né? E, na verdade, esse processo ele não ocorre da forma que o eleitor pensa. Porque, por exemplo, os votos que foram dados em você, a pessoa votou em você, vai servir para outro candidato, né? Porque vai ser a questão do coeficiente eleitoral, né? Então, os seus votos vão ajudar na legenda para eleger aqueles deputados do seu partido ou da sua coligação, e muito embora muitos eleitores não tenham essa visão, né? Ele acha que está votando realmente você, muito embora ele está votando no partido ou na coligação. Você acha que é necessário um trabalho de conscientização do cidadão a esse respeito do processo eleitoral? Então, é extremamente importante essa orientação. E eu acho que cabe aí agora a nós como professores, né, no seu caso professor de Direito lá do Instituto Docto, eu penso a questão de uma cartilha, palestras nas escolas de orientação mostrando isso. Mas o problema maior, Salatiel, que eu tenho observado, é que o eleitor em si, grande parte, não quer ser esclarecida disso. Eu fiquei triste, vou te falar por quê. Qual que era a nossa ideologia, o nosso discurso? É que você tem o poder transformador. É você que é responsável. Quando você fala assim que você é responsável, o sujeito assusta. Peraí, então eu sou responsável por tudo isso que está acontecendo? Pior que é. Mas só que nós, o nosso histórico de eleição, nós sempre confiamos num pai, o salvador. Não é o paternalismo. Então, peraí, se eu apareço para o eleitor, eu vou resolver o problema do Brasil. Eu tenho poder para resolver. O sujeito fala assim, quer saber de uma coisa? Esse cara vai resolver, eu vou votar nesse cara. Vou te falar uma expressão interessante. Eu estava conversando com um colega de sala de aula, ele falou assim, esses alunos vão ver no próximo ano agora o Bolsonaro é o presidente, eles vão ter que respeitar na sala de aula. Eu pensei assim, peraí, mas se fazer respeitável em sala de aula é obrigação do professor. Então, se fazer respeitável na família é obrigação do pai de família.
Se fazer profissional responsável é sua obrigação, então tá entendendo? Mas nós temos a mania de transferir para o outro essa responsabilidade. Então eu acho que eu pequei muito nesse discurso político, que era levar para as pessoas, mostrar que ela poderia fazer a diferença. Reginaldo, hoje há uma discussão muito interessante, né? Se nós estamos numa democracia, seria democrático o voto obrigatório? O que você diz, né? Na sua eleição, você viu isso? Olha, eu falo muito assim, essa foi, para você pedir o voto, a pior eleição que teve. Porque para cada pessoa que você vai pedir, ele sempre, né, a situação política do Brasil, caótica, deu para ver, só que agora o pessoal esquece. E ele se sentia que também falando sobre isso aí, peraí, eu tenho a obrigação de ir lá votar, não é? Então eu acho o seguinte, para você tirar essa obrigatoriedade, tem que trabalhar a consciência política, é votar no que você falou. Quando o sujeito ele for ativo politicamente, ele saber a importância da política, que a responsabilidade é dele, é sim dele, entendeu? Aí sim pode tirar essa obrigatoriedade. Mas se hoje, na atual identidade política que o eleitor tem, se você tirar isso, eu acho que cai em 60% quem vai lá para votar, se for, entendeu? Porque não vai, entendeu? Aí que tá. Há quem pensa que, com o enfraquecimento dos partidos políticos, gera-se a figura do salvador da pátria. Você concorda com isso? Sim, é o que acabou de acontecer, se você for analisar. Quer ver? Vamos fazer uma coisa meio que complexa, só que interessante. O meu menino, de 5 anos, ele perguntou para mim o que estava acontecendo no Brasil, revolução. Eu falei, ô Yuri, é o seguinte, o que está acontecendo no Brasil é mais ou menos, como é que eu posso dizer assim, uma reviravolta que acontece quando as pessoas começam a perder a esperança. Por que perder a esperança? Ela aposta tudo que ela pode conseguir em um candidato. Eu te pergunto o seguinte, o Brasil está em crise? Até está em crise. Qualquer candidato que aparecer, se o Salatiel não montar o negócio dele, se o Salatiel não estudar, se o Salatiel não der duro, não vai mudar a sua vida. Porque, mais uma vez eu falo, a responsabilidade de se fazer o bem, se fazer ouvir, é de cada pessoa, entendeu? Então eu acho que, voltando, a consciência política, só com a consciência política, essa questão do salvador da pátria, ela foge. Mas aí volta o que eu falei, e aquele paternalismo, o salvador? Todos nós buscamos um salvador, esse cara vai vir, vai resolver todos os meus problemas. Aí dá um ano, ele não resolve, ele passa a ser o ruim, entendeu? Então isso é muito controverso. Reginaldo, muito embora a nossa lei maior, a nossa Constituição, ela primou pelo pluripartidarismo, ou seja, pela liberdade de criação de vários partidos. Você acha que no Brasil existe um número exagerado de partidos ou é necessário essa quantidade de partidos? Não, o pessoal eles utilizam isso aí como, porque é uma democracia, então tem que ter esse monte de partido. Não, eu discordo. E sabe o que é mais interessante? Você pode ter N partidos, mas aí vem a coligação, é como se fosse um partido só, tá vendo? Então você tem uma coligação com 10 partidos, então não existe esses 10 partidos. Existem 10 interesses diferentes focando alguma coisa ali, entendeu? Então eu sou contra essa quantidade de partidos, sou a favor do voto regional, entendeu? Do voto regional, porque mais uma vez nós vimos isso aqui em Caratinga, vimos isso aqui na região, não é? O sujeito vem de fora e leva uma quantidade enorme de voto, entendeu? Nós tivemos um caso atípico, que é respeitável, que é do Pedro Leitão, que tirou a quantidade, né, de voto, muito voto, mas a grande maioria que vem é na esfera estadual, entendeu? Eles vêm e levam. Então, mesmo com todo o discurso que a gente tinha da importância da região, mas eu acho que o ato da pessoa te conhecer, às vezes, ele fica meio com o pé atrás. Espera aí, eu vou votar nesse cara, e se esse cara se eleger, ele vai achar que ele é quem? Tá entendendo? Às vezes o seu amigo, mesmo sabendo do seu potencial, ele acaba não votando em você. Porque por causa dessa questão também de pensar que esse cara vai crescer. Não é o cara crescer. Não é a pessoa crescer. Eu acabei de falar, você tem um capital político, você traz benefício para a região.
entendeu? Então você entende que o seu mandato não é seu, é um mandato da comunidade, vamos dizer assim. É isso. Mas isso é o tipo de coisa que tem que ser pregado, eu falo, desde a escola básica. O mandato não é seu, o mandato é da comunidade. É por isso que eu me sinto endividado com as pessoas que me deram esse voto de confiança. O cara está assim, e aí, eu votei à toa? Não, eu me sinto na obrigação de trabalhar agora. Mesmo que eu não tenha interesse político futuro, mas nesse período agora eu tenho obrigação de trabalhar. Pô, Reginaldo, peraí, mas você não foi eleito. Pô, eu não fui eleito, mas eu tive pessoas que confiaram em mim. Entendeu? Basicamente 3.500 pessoas. São muitas pessoas confiando em mim. Então, eu acho que eu tenho a obrigação de dar uma resposta a elas, que é através desse projeto que eu me dispus a fazer. Reginaldo, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu ainda quero te fazer uma pergunta. Sim. Você, como professor, né, de uma faculdade, você está convivendo com a juventude. Que conselho você daria para esta juventude se eles deveriam ou não participar de política? O maior conselho que eu dou é o seguinte: estude história. Estude história. Não é só história do Brasil, não, é história política do mundo. Entendeu? História política, como que o Hitler chegou ao poder, história política de Mussolini. Eu falei para o menino, na verdade o Hitler ele não tomou o poder, ele foi colocado lá. Entendeu? E se você pegar... eu vou te dar um desafio, você vai estudar. Vou fazer um merchan agora para a Netflix. Tem lá as séculas de Hitler. Pesquise para ver como que o Hitler chegou ao poder. Você vai ver que você vai até ver algo parecido que está acontecendo. Reginaldo, eu quero agradecer a sua presença e agradecer a você, telespectador, pela sua audiência. E até o próximo programa Painel Político.